Oi, oi, minha galerinha! Tudo bem com vocês? Olha só, hoje nós vamos estar estudando, certo, o conteúdo presente no capítulo 7 do módulo de vocês, a partir da página 70, que chama-se A Paisagem da Minha Escola. Também vai estar presente na plataforma, a partir da Rota 7, SD1, página 204. Belezinha, pessoal? Então, hoje nós vamos estar vendo mais uma funcionalidade das paisagens no nosso cotidiano, certo, pessoal? Só que dessa vez nós vamos estudar a partir das escolas. Olha essa primeira imagem aí que tia Sam botou para vocês. Que escola é essa que está na primeira foto? Quem sabe me dizer? Isso mesmo, é a nossa escola, a Escola Sonho e Realidade. E ao lado dela tem uma escola, né, que foi a imagem que o módulo de vocês trouxe pra gente. Deixa eu perguntar uma coisa a vocês. Quais são os elementos que podemos encontrar nessas duas imagens, nessas duas paisagens? Digam aí para a tia Sam. Isso mesmo, nós podemos encontrar a presença de elementos feitos pelo homem, como por exemplo, postes de luz, né? A rua asfaltada, o próprio prédio da escola, né? Isso, pessoal, que são os elementos antrópicos. Mas nós também encontramos aí, né, nessa mistura de paisagens na foto 2, a presença de árvores, né? Isso que são os elementos naturais. Muito bem, pessoal. Outra observação. Analisando as duas imagens aí, quais são as diferenças e as semelhanças que encontramos entre elas? Tia Sam consegue observar o seguinte. Primeiro, a semelhança é que as duas escolas são escolas grandes, pois possuem um prédio grande, né? As duas são grandes. E a diferença está na fachada, ou seja, na frente das escolas, não é isso? A fachada da escola proposta pelo módulo de vocês é uma fachada onde a gente encontra um muro com grades, né? E o aluno tem que passar por este muro para poder entrar na escola. E a nossa escola não, a entrada já está bem na frente, na hora que atravessamos o portão já estamos dentro dela, não precisamos passar por nenhum outro caminho. Outra semelhança é que nessa paisagem aí nós vemos que as duas escolas possuem calçadas, elas estão presentes em ruas asfaltadas e também, né, pela característica da paisagem que nós vemos, elas são escolas que pertencem às zonas urbanas, às cidades. Ok, pessoal? Nós aprendemos ao longo das nossas aulas, não é, gente? Que as paisagens contam muitas histórias, não é assim? Olha essa imagem aí, né? Que é proposta pelo módulo de vocês. Ela está mostrando um ônibus, não é isso? Numa localidade que conseguimos perceber que é uma localidade urbana, porque há a presença de ruas asfaltadas, a forma como as pessoas, a vestimenta, né, que as pessoas estão usando nos mostra que provavelmente aí é um ponto comercial, né? A estrutura dos prédios. Então, o que é que a gente percebe? Que a partir da paisagem, ela apresenta a maneira como o espaço de um determinado lugar está organizado dentro de um momento da história. Não é assim, pessoal? A gente consegue perceber isso claramente analisando as imagens das paisagens. Por quê? Porque a reprodução de uma paisagem pode mostrar, por exemplo, a organização de uma cidade, de um campo, ou as mudanças que aconteceram ao longo do tempo e também podem retratar as escolas. É também por meio da paisagem, pessoal, que podemos identificar diferentes tipos de escola. Como, por exemplo, se uma escola está localizada na zona urbana, se ela está localizada na zona rural, se ela é numa
comunidade indígena ou de uma comunidade quilombola, né? Escolas estas que possuem características específicas, cada uma tem sua forma, né, de, vamos dizer assim, de se expressar, de se mostrar dentro de uma paisagem, né? Seja pela sua localização, ou seja pela forma de ensinar, ou entre outros elementos, ok, pessoal? Nesse próximo slide aí, ó, a gente está vendo uma escola bem grande, não é? Que está localizada na zona urbana, tá? Elas se localizam nas cidades e são marcadas pelas grandes quantidades de prédio e a ausência de plantação à sua volta. Olha essa imagem aí, né? A gente vê que é um prédio bem grande, não é isso? Ela é do tamanho de um quarteirão, não é isso? E a quantidade de plantação à sua volta é bem pequena, né? Quase ausente. Já a segunda imagem nos mostra o inverso, né? Essa escola aí é uma escola rural. E como é que a gente percebe que ela está numa zona rural? Porque ela localiza-se no campo, né? Em geral, nós podemos encontrar várias plantações ou áreas para a criação de gado nas suas proximidades. Tá certo, pessoal? Isso fica muito claro aí nessa imagem e faz com que, nessa segunda imagem, né? E faz com que, quando a gente compare as duas imagens, a gente perceba as diferenças e consiga localizar a partir das paisagens onde cada uma dessas escolas podem ser encontradas, ok, pessoal? E existem outros tipos de escola. O exemplo que está aí para vocês é de uma escola indígena, né, que se localizam em comunidades indígenas e que podem ficar tanto no campo como na cidade. E são marcadas pelo ensino bilíngue, ou seja, de várias línguas, tá? Tanto o português como a língua nativa deles, né? E o respeito aos costumes e atos praticados pelos seus ancestrais, certo? E aí tem duas imagens para vocês, né? Uma da escola indígena, aí, ó, localizada na aldeia Aiá, né, no município de Querência, no estado do Mato Grosso. Essa foto ela é de 2018, tá? E a segunda imagem, que é um professor ensinando no quadro, né, o significado em português de algumas expressões da etnia Calapolo, certo? Também do município de Querência, lá no Mato Grosso. E também a foto é de 2018. Esse outro exemplo mostra aí para vocês as escolas quilombolas, certo? Que localizam-se em áreas que já foram quilombos. Vocês lembram que Tia explicou que são os quilombos? Os quilombos são aquelas aldeias formadas no meio da floresta, né? Por africanos fugitivos, né? Escravos fugitivos do tempo da colonização. Tá? Então, eles se escondiam na floresta e faziam ali uma comunidade que era chamada de quilombo, certo? Então, nessas áreas que já foram quilombos, hoje encontramos nelas o ensino que é feito a respeito e a partir das tradições e culturas dos ancestrais, né, dessa comunidade. Eles resgatam principalmente a relação, né, com o povo africano, né, com o povo que era escravizado e era trazido aqui para o nosso país para servir, né, como mão de obra humana, como Tia San já falou para vocês em outros momentos de nossas aulas. Ok, pessoal? Vamos conversar um pouquinho sobre essas comunidades quilombolas? As comunidades quilombolas, pessoal, são formadas por descendentes de africanos que foram escravizados durante os primeiros séculos da história do Brasil. Eles foram trazidos da África à força, certo? E foram obrigados a abandonar suas famílias e suas tradições. Por isso, o ensino em escolas quilombola busca registrar, né, as origens africanas, a cultura, né, das comunidades antigas, né, das comunidades que foram trazidas para cá na época da colonização. Mas também é importante lembrar que mesmo eles sendo submetidos naquela época ao trabalho forçado, os escravizados não deixaram de praticar a sua cultura, né? Escondidos em grande parte dos casos, né? Mas mesmo assim eles praticavam a sua crença, a sua religião, seus ensinamentos, certo? Essa imagem aí mostra uma manifestação cultural, né, de origem africana durante o período da escravidão aqui no Brasil, né? Essa pintura é de Jean Motriz Rugidas, né? Se chama Batuque. Ela foi feita em 1835, né? E está presente no livro Viagem Pitoresca através do Brasil. Ok, pessoal? Então, nós vemos aí um negro ao centro, né?
vamos dizer assim, organizando esse momento cultural entre esses seus amigos, né, negros também. Mas nós conseguimos perceber que tem um branco, né, lá no meio deles, né, participando desse momento. Por que vocês acham que o artista colocou a presença desse homem europeu, provavelmente, nessa imagem? Porque, gente, acontecia sim de alguns brancos gostarem, né, da manifestação cultural dos africanos. E embora algumas fossem escondidas, né, mas quando elas estavam sendo expressas ali no cotidiano, né, dos negros, dos escravizados, chamavam a atenção de alguns brancos que achavam interessante aquela prática e iam observar, né, iam fazer parte daquele momento. Não era algo muito comum de acontecer, porque geralmente, né, os donos dos escravos eles recriminavam essas práticas, certo? Mas claro, sempre há as exceções, existiam os donos de escravos que permitia que eles fizessem, né, que eles participassem desses momentos culturais, exercendo e mostrando, né, a sua história, ok, pessoal? Agora vocês vão assistir mais um videozinho bem legal, como Tia Sam sempre coloca, só que dessa vez o vídeo vai estar falando sobre os diferentes tipos de escolas pelo mundo, tá certo, pessoal? Bem legal, bem interessante. Lembrando que sempre tem atividade lá na agenda, tá bom? Não deixa de fazer que eu tô acompanhando vocês lá pela plataforma, tá? Tô muito feliz, inclusive, com a participação de todos, tá bom, pessoal? Um beijo bem grande e até a próxima aula. Tchau, tchau! Você sabia que as escolas pelo mundo também são diferentes? No México, por exemplo, a educação é baseada nos princípios do Brasil, onde todas as pessoas têm direito à educação obrigatória, gratuita e de qualidade. Na China, a educação ela é fundamental. E existem escolas que não permitem nem mesmo que meninos andem junto com meninas. No Reino Unido, a educação é muito elogiada devido à interação entre professor e aluno e o desenvolvimento criativo da imaginação da criança. No Japão, a educação é considerada modelo para o mundo inteiro. Você sabia que lá as crianças limpam o banheiro da escola para aprender a valorizar o patrimônio que tem? E aí, o que você achou dessa história? Nas escolas também existem regras, ou podemos também chamar de bons hábitos, para que todas as pessoas possam conviver em harmonia. Vamos aprender um pouco desses bons hábitos? Jogar papel no lixo, pedir desculpas quando for preciso, fazer silêncio quando o professor estiver falando, não riscar as mesas e paredes, agradecer por um favor recebido e sempre pedir licença. Na escola, nossos amigos são nossos companheiros. Nunca devemos magoar nossos amigos. Com eles, podemos compartilhar as nossas brincadeiras, a nossa tristeza e a nossa alegria. Na escola, aprendemos tudo e todos os dias aprendemos coisas novas. Você sabia que já existem medidas para construções ecologicamente corretas nas escolas? Vamos conhecê-las? Coletar e aproveitar a água da chuva para os jardins. Usar painéis solares para fornecimento de energia. Reutilizar a água nas descargas dos banheiros. Construir cômodos ventilados e iluminados para diminuir o consumo de energia. Empregar materiais que agridem o meio ambiente, como os pneus, para fazer escadas e brinquedos. E a sua escola? Você gostaria de falar mais sobre ela?